Ó, o Boto Cor-de-Rosa mandou aqui, ó. Salve, salve família. Álvaro, você manja de TDAH? Qual a melhor maneira de lidar com esse transtorno e não ficar maluco? Como não viver dependente de remédios pesados para atenção? Ó, vamos lá. Primeira coisa. A gente tem a saúde mental e a gente tem todo tipo de disfunção subclínica que está aqui dentro do campo do supostamente saudável. Uhum. Vamos assumir que o sujeito tinha uma queixa baseada na prática, na experiência. Tô tendo uma dificuldade de concentração, faço uma faculdade, não consigo prestar atenção na aula, não consigo não sei o que. Blá, blá. Também aquilo foi gerando percepções dos outros alinhadas a essa percepção pessoal. Cara, assim não dá, você tem que focar, você tem que ler, você tem que fazer, você não faz, blá, blá, blá. E esta pessoa foi no psiquiatra e foi diagnosticada com uma condição que esse psiquiatra chamou de transtorno de déficit de atenção com ou sem hiperatividade. Tá? No caso, o H é com hiperatividade. Nestas condições, e considerando que o sujeito tem alguma coisa para fazer na vida, eu diria para ele inverter a perspectiva. Toma um remédio, faz direitinho, não bebe, tá? Então não vem com esse papo de como é que eu faço para viver sem o remédio, o Boto Cor-de-Rosa. Se você tem um transtorno psiquiátrico diagnosticado desse jeito, tem um negócio que está prejudicando a tua vida, toma um remédio e não enche o saco. Falando super na boa. Com todo respeito. Com todo respeito, Boto. Mas, agora vamos lá. A grande questão é que esta fronteira, como a gente discutiu aqui de maneira intensiva e extensiva, ela não tende a ser a verdadeira linha de corte para as experiências pessoais. Em geral, a pessoa, né, a grande parte das pessoas que estão nesse limbo, nessa coisa, elas não têm bem um transtorno definido, ou elas, em algum momento, elas sentem que aquilo prejudica a vida delas, em outros não, e etc e tal. Ou seja, a condição não é tão manifesta e clara como eu estou descrevendo aqui. Nesses casos, eu acho que algumas coisas ajudam. A primeira e a mais importante delas é o déficit de atenção, envolve um entendimento do que é o déficit de atenção. Olha só, imagina que você foi fazer uma... todo mundo, vou abrir um parênteses aqui. Todo mundo que faz academia tem a intuição de que o negócio é fazer abdominal. E todo mundo deve xingar, eu fico imaginando que todo mundo xinga as academias igual eu sempre xinguei, falando, como essas academias são imbecis? Ela tem 30 aparelhos para você fazer peito e costas e, sei lá, quadríceps, e 0 para você fazer abdominal de um jeito que é realmente top. Porque os caras são uns idiotas, entendeu? Sendo que devia ter 50% só para você fazer essas coisas, porque é muito mais importante você ficar definido ali do que com o peito do gorila. Certo? É muito mais maneiro ficar peitudo e braçudo, né, Álvaro? Porra. Então, mas eu diria que isso aí, só que isso aí funciona para uma parte do público que não compra. Mas o ponto nessa história é o seguinte: quando você avança no entendimento, você vê que o abdominal que mais ajuda a pessoa nesse sentido postural, nesse que eu estou falando, é a prancha. Não é o abdominal da máquina. E aí você entende até o princípio do dono da academia. Você fala, nossa, eu quero um idiota. Porque você ficar fazendo um monte de peso no abdômen, o que vai acontecer é que você vai ficar com uma barriga grande. Porque você vai ter um músculo grande. Então não é tão estratégico. O mesmo princípio está aplicado aqui no âmbito do déficit de atenção. E qual que é? Que o que você precisa fazer é um troço que é um saco. Porque o problema de fazer prancha é que é um saco. Ficar ali parado é uma coisa desagradável, é uma coisa cansativa, é uma coisa que parece que não leva a nada. E ela é muito mais difícil do que parece. Qual é essa coisa no âmbito do déficit de atenção? É algo que vale para todo mundo. É sustentar atividade neurológica consistente e de alta performance no córtex pré-frontal. Para isso você precisa de um aporte sanguíneo elevado no córtex pré-frontal e ondas de alta frequência. Então é manter uma atividade lá em cima durante bastante tempo, que é como fazer prancha durante um tempão. É uma encheção de saco total. Então qual é a primeira coisa para quem tem esse déficit de atenção subclínico que precisa ser feita? Ganha consciência sobre qual é o exercício que você tem que fazer. Você acha que é abdominal com 50 quilos aqui e tal, que vai te deixar com uma barriga estufada gigante parecendo que você tem que é gordura? Ou é prancha?
É prancha. Ali, no âmbito do déficit de atenção, é a mesma coisa. O que você precisa, em última análise, é o quê? É conseguir manter essa atividade cognitiva fluindo por mais tempo. Não é ficar parado olhando para a tela e com a sua cabeça indo para outro lugar, não é nada disso. É focado no assunto. Se você já sabe o que você precisa e você sabe que é difícil e é incômodo, você tem que criar uma rotininha para isso. Você pensa assim, eu vou prestar atenção de maneira realista durante 2 minutos de relógio. Eu vou botar 120 segundos que eu não vou deixar nada entrar na minha mente que não seja reflexão sobre esse assunto. Agora, eu vou fazer isso por 3 minutos. Agora eu vou 4 minutos. Agora eu vou manter uma prática na minha vida que eu faço blocos de 4 minutos. Essa consciência elementar sobre o que está em jogo, e mais do que isso, a percepção do quanto a coisa que está em jogo é difícil, é cansativa, que é igual prancha. Então, o pior exercício do mundo. Por que é o pior exercício do mundo? Porque parece que não vai levar a lugar nenhum. Esse que é o problema. É muito mais fácil botar um monte no supino do que intuitivamente parece que está te levando a algum lugar. O problema do déficit de atenção é igual. O que você tem que fazer é algo que parece que não está te levando a lugar nenhum. É ficar naquela única coisa durante um tempo. E aí você vai aumentando esse tempo. Então, o treinamento que você pode fazer em casa, ou que você pode fazer se você contratar alguém para te ajudar, um psicólogo, coach, sei lá quem, te ajuda demais. Eu acho que você não precisa de ninguém. Se você olhar para isso e falar realisticamente o que eu preciso focar uma única coisa durante uma janela temporal e eu ir aumentando ela um pouquinho até eu chegar num ponto que eu começo a aumentar e eu começo a andar para trás e pegar aquele ponto e repetir bastante, você vai dar um salto gigantesco na sua atenção. Essa é a primeira coisa que eu acho que é necessário do ponto de vista do déficit de atenção. A segunda coisa, que é mais sutil, é o seguinte: muitas vezes, quem nunca percebeu, vou dar um passo atrás, que o sujeito que tem déficit de atenção para fazer na faculdade tem 0 déficit de atenção para jogar Counter-Strike até 4 horas da manhã. Ainda existe Counter-Strike? Sei lá qual que é o jogo. Porra, claro que existe. Tá bom, não sei porque eu jogo jogo nenhum. É o mesmo cara. E o sujeito fala, ou a mesma moça, porra, mas que loucura. E a pessoa pensa assim, eu não devo ter nada, porque eu fico até 4 da manhã focadaço no jogo, rebento, sei cada coisa que tá acontecendo. Verdade? Mas aí você não entendeu o ponto fundamental. Igual a gente estava discutindo inteligência emocional hoje aqui, eu acho que com muita profundidade a discussão. Porque tem toda essa parte que tem os TED Talks, tem os artigos, e tem a outra parte, que esses caras que ficaram formatadinhos não dizem e que aqui interessa. Aqui é a mesma coisa. O X do déficit de atenção é que ele só vem quando o assunto é um saco. Esse é o X da parada. E o que isso significa? Você não deve trabalhar só no âmbito do conteúdo e da ginástica. Eu preciso conseguir mais, eu vou tomar o remédio. Se você não vê propósito no que você está fazendo, fica mais difícil. Agora, se você vê propósito, fica mais fácil. O sujeito que tinha déficit de atenção na faculdade e operava, né, como um retardado boneco, sabe uma coisa? Não pode mais falar retardado. Sabe, mas a expressão da palavra é o mesmo que vai fazer um trabalho social em algum lugar e fica tão focado que cai o teto, o sujeito não percebe. É um senso de propósito, aqui interessa, isso aqui não interessa. Então, se você está tendo essa... Cara, isso é muito interessante. Assim, lógico. É assim que eu levo. Ó, eu escolho coisas que eu vou ocupar meu cérebro, sim ou não. Entendeu? É lógico. Porra, cara, olha, esse assunto aqui, isso aqui não tem a ver com o meu core business. Com o que eu gosto, entendeu? Acredito, penso, com o que eu gosto, acredito, isso aí. E é muito interessante porque, assim... eu era o cara da faculdade, cara, que amava aquela porra mesmo. Então eu tirava só nota foda. E assim, é diferente do meu desempenho em outras coisas, sabe? É desempenho de como é diferente de como eu lido com coisas que, puta, ainda mais quando eu encho o saco. Quando o papo tá chato, eu começo a pensar em forma geométrica. Em como que eu consigo fazer esses microfones ficarem alinhados e formarem um quadrado. Tá ligado? Total. É só o papo começar a ficar chato. Que viram essas coisas. Exatamente. Nossa, o déficit de atenção veio à tona. Por quê? Porque tá um saco. Esse é o ponto. Então, a gente tem que voltar sempre para a função das coisas. Olha só. Você acredita que transtornos psiquiátricos são só defeitos?
Só defeito? Eu acho que eles são... Só que eles refletem verdades fundamentais da gente. Eu acho que eles refletem verdades Lógico, fundamentais da gente. lógico. Eu acho que assim, a gente chama, inclusive, o lance de falar pessoas... existem os normais, existem as pessoas que têm os problemas psiquiátricos. Não gosto muito da ideia de normal nesse sentido, não do ponto de vista ideológico, porque é bonitinho, não é isso. É porque assim, cara, eu fui entendendo que todo mundo tem um negócio. Lógico. Então o conceito de normal não se aplica direito. Sabe? De maneira alguma. E isso reflete o fato de que essas são realidades profundas. Então, por exemplo, no caso do déficit de atenção, num ambiente tipo Pleistoceno, idade da pedra, e você está numa situação de exposição a risco, você mudar de foco rapidamente é adaptativo. Entendeu? Você tem hiperfoco e ficar lá igual aquele sujeito que lê o Guerra e Paz nos finais de semana, que tem 14 anos de idade, é totalmente desadaptativo. Talvez esse cara do TDAH sinistro aí, ele fosse capaz de sobreviver melhor. Claro, né? É isso que eu estou dizendo. Talvez, certamente. O que isso Nunca tinha pensado nisso, é interessante. Claro que é que nem a depressão. Você acha que depressão surge porque, sei lá, tem um defeito no cérebro? Isso é uma visão estúpida. Claro que não. A tristeza é uma forma de sinalização para si mesmo de que as coisas não estão indo bem, para você mudar o comportamento, e uma forma de você sinalizar através do rosto, que tem 12 nervos cranianos, para os seus pares, para eles te ajudarem. É para isso que serve. E num extremo, quando você fica preso naquilo, vira um transtorno, que é uma coisa muito mais do mundo da civilização do que do mundo ancestral. Obviamente, até porque no mundo ancestral, se você entrasse nessa, você morria rápido. Não dava tempo de você ter você isso, morria, né? pronto. Então, mas resumo da ópera, no caso do déficit de atenção... Não indo pro mundo ancestral, não, assim, os caras que estão mais fudidos sem saber o que vai comer amanhã, eles não têm muito tempo pra ficar Tem triste. pouco isso é a grande verdade. Mas, então, aplicado a déficit de atenção, a vontade de mudar de foco também tem a ver com o fato de que você tá achando um saco. Então também tem um outro lado dessa história que é pensar, puta, nessa situação e nessa outra, nessa terceira, eu tenho esse negócio aqui, será que eu não estou fazendo a coisa errada com a minha vida? Então esse é o ponto, o boto cor-de-rosa. Veja aí se o seu déficit de atenção é psicopatológico, se for, toma um remédio, não fica nesse papo. Se não for, faz o exercício. Sendo ou não sendo, esse exercício de cada vez mais foco é super importante. E acima de tudo, olha aí se você está fazendo as coisas certas ou se você está num ambiente de pentelhação que não é para você. Vai para um que interessa mais.